空島はあるぜ。あんた、さっきも。おめえの単価も大したもんだったぞ。肝っ玉の座った女だ。あいつらの言う新時代ってのはクソだ。海賊が夢を見る時代が終わるって？おい！人の夢は終わらねえ！そうだろう！Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, vamos aqui comentar e discutir sobre um vídeo que eu já queria fazer faz algum tempo, sobre a possibilidade do Luffy ser a reencarnação do Joy Boy e também do Roger. Vamos debater e discutir sobre tudo isso. E se você está curioso, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e também compartilha esse vídeo com seus amigos que são fãs de One Piece para a gente fomentar a obra cada vez mais aqui no canal. Esse assunto realmente sobre o Luffy ser a reencarnação do Joy Boy e também ali do Roger tem assustado alguns fãs realmente de One Piece há algum tempo, né? E a intenção desse vídeo é desmistificar esses fatos e essas teorias, ou até mesmo esse lance de predestinação sobre coisas relacionadas ao fato de que muitos fãs têm medo de que o Luffy se torne um novo Naruto, como a gente conseguiu observar durante toda a saga envolvendo ao nosso ninja alaranjado. E aqui a gente vai mostrar algumas diferenças e até mesmo evidências de que o Oda já apresentou para nós na obra de como ele está seguindo com um caminho completamente diferente do que o Kishimoto quis traçar, tanto para o nosso ninja alaranjado quanto também o nosso emo Uchiha. E tudo isso num aspecto bem interessante para você tirar da sua cabeça de uma vez sobre esse lance de reencarnação. Bom, começamos aqui realmente com algumas evidências e também alguns outros pontos que eu vou trazer no final desse vídeo, mas toda essa base aqui eu encontrei de um cara chamado Monkey D. Luffy lá na Amino, que é uma comunidade realmente que é meio que wiki, meio ali como uma rede social, vocês conhecem como que é a Amino. E lá ele traz algumas evidências, alguns pontos e no final eu acabo deixando a minha opinião aqui sobre o que ele acabou trazendo de um jeito bem mais interessante. Ele começa dizendo que tudo isso tem como base o século perdido. Como nós sabemos, houve uma era chamada de o século perdido no mundo de One Piece. Exceto a tripulação de Roger, nenhuma única alma viva neste planeta tem ideia do que aconteceu naquela época. Eu acho que o Barba Branca deveria saber, algumas outras pessoas também sabiam, né? É aquele segredo que só é segredo se ficar com você. Porque a partir do momento que você passar a contar para as demais pessoas, já não é mais segredo. Algumas pessoas ali perto do Barba Branca, algumas outras pessoas realmente ali como relações, principalmente ali, acho que o Shanks também tem alguma informação. Mas realmente a gente percebe que poucas pessoas, realmente acho que dá para contar nos dedos dos pés e das mãos, sabem o que aconteceu no século perdido. No entanto, nós tínhamos que o arqueólogo ali de Ohara, o professor Clover, teve uma certa ideia sobre isso. Ele nos disse naquela época que havia um antigo reino próspero e poderoso que governava sobre todos os oceanos, que acabava comandando sobre todos os aspectos envolvendo a geografia que foi então nos apresentada em One Piece. No entanto, este reino próspero tinha um certo inimigo. Este inimigo sentiu-se ameaçado pela existência de reinos em certas ocasiões e também através dessa política na qual estava se levantando para realmente trazer uma certa liberdade para o mundo. Então, em seguida, eles invadiram esse antigo reino e conseguiram devastar este local. O reino, então, acaba desfalecendo de alguma forma, de algum jeito ou de algum tipo de ataque. O inimigo acabou com todas as informações sobre eles nessas questões realmente que foram levantadas neste grande mistério relacionado em One Piece. Coincidentemente ou não, o fim ali do reinado próximo também marcou o final do século perdido.
E ao mesmo tempo, uma organização chamada de o Governo Mundial foi construída pela primeira vez. E ali o Clover ele tinha uma teoria que a GM não era outra senão o próprio inimigo. Aquela pessoa que realmente ganhou a guerra conta a história de acordo com a sua vontade. Porque fala realmente que quem escreve a história são os vencedores. E os perdedores não têm direito realmente de ter o seu lado na história. Existem então 3 coisas levantadas neste aspecto que são fundamentais para a gente poder entender sobre essa vontade herdada em One Piece. E aí, envolvendo essa situação realmente sobre o século perdido e como as formas vão sendo construídas no universo de One Piece, nós temos 3 coisas que são realmente atemporais na obra, que é o sonho de um homem, o fluxo do tempo e a vontade herdada. Essas 3 coisas são cruciais para buscar ali um sentido de liberdade, na qual até mesmo Gold Roger acabou aplacando para nós em um dos seus flashbacks. Se separarem então movimentos relacionados a estes momentos na história, teremos sempre uma conexão relacionada ao sonho de um homem, o fluxo do tempo e também a vontade herdada relacionado aos personagens. Vamos começar aqui falando sobre o sonho de um homem. Como a gente sabe aqui, a gente vai falar, claro, né? Tem um momento épico, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Sempre a gente começa a entender que no passado ou em algum momento do tempo, o sonho, uma promessa, um objetivo de alguém acaba se esvaindo por falta de algum motivo. Ou a pessoa acaba morrendo, ou a pessoa não consegue chegar no seu objetivo, ou a pessoa acaba realmente se frustrando e ali desiste deste sonho. Mas este movimento, essa razão nunca vai se aplacar, porque ela vai ser cumprida de alguma forma ou de outra. A gente tem um exemplo bem bacana sobre o Dr. Hiruki, ali que meio que tinha uma meta impossível, que era curar todos os tipos de doenças. Porém, os seus experimentos continuaram falhando e falhando por 30 anos até ele conhecer o Chopper, que começa a ter também essa vontade de recuperar e curar todo tipo de doença. Esse sonho de um homem está completamente ligado, e agora sim a gente vai falar sobre isso, a fala do Barba Negra para o Luffy sobre que os sonhos de um homem nunca morrem, sobre os sonhos de um homem nunca chegam ao fim, e é algo infinito que nunca será deixado para o esquecimento. Naquele momento, o que o Barba Negra queria passar para o Luffy era de que aquele sonho que ele estava sentindo naquele momento era algo que ele estava herdando de uma pessoa, mas como nós tínhamos poucas informações naquele momento do mangá, o Oda só quis deixar uma pincelada, e como eu sempre falo para vocês, migalhas sobre essa situação de como nós veríamos mais pra frente. Outro aspecto interessante que nós temos aqui é o fluxo do tempo. Mesmo tentando cumprir o sonho durante a vida ou durante um determinado momento, ele acaba sendo adiado. Esse objetivo de vida acaba sendo adiado. A gente tem um exemplo claro que é o sino ali de Shandora, aonde os 2 melhores amigos se separaram longe nas margens de Jaya. A amizade aqui acaba não terminando. Eles prometem se encontrar novamente algum dia. Calgara não parava de tocar o sino de ouro para que seu amigo pudesse realmente encontrar o caminho. E todas as vezes ele acabava fazendo isso para o Norland. Só que, infelizmente, como a gente observou ali na história de One Piece, o destino decidiu enviar a ilha de Jaya a mais de 10.000 metros de altura acima do céu. Relacionado aqui, a gente observou que Calgara acabou morrendo na guerra e Nolan foi executado em sua cidade natal por crime de mentir para o reino. 400 anos depois, Luffy acaba conseguindo tocar o sino perdido há muito tempo, cumprindo assim a promessa de que o sino iria tocar e a cidade seria novamente reconhecida. E então temos a vontade herdada, onde eventualmente, onde alguém no futuro vai pegar aquele sonho frustrado, aquele objetivo inacabado e vai seguir através do tempo para concluir aquela missão ou coisa do tipo.
nós temos também um exemplo claro aqui do Mestre Zeph falando ali sobre o lendário ali relacionado ao All Blue. E já nas Portas da Morte, ele disse que tinha certeza que o All Blue existia. Então, ele fez com que o Sanji seguisse com este sonho. Claro que o Zeph não morreu, mas ele acabou fazendo com que o Sanji seguisse com esse objetivo de vida dele para que ele encontrasse o tão sonhado All Blue. Repararam que essas três coisas estão conectadas e como tudo começa a fazer sentido quando passamos a entendê-las de uma forma muito mais interessante? Quando pensamos ali que cada uma dessas três coisas estão ali distintas, acabam não fazendo tanto sentido. Mas quando conectamos ali a vontade herdada com o fluxo do tempo, quanto também ali o sonho de um homem, faz com que a gente consiga entender um pouco mais dos aspectos relacionados àquilo que nós vamos ter como grande plot em One Piece. Mas a gente começa a também analisar de que muitos fãs insistem de falar que o Luffy seja a própria reencarnação do Roger ou do Joy Boy, coisa que é completamente errado, já que o Oda já nos apresentou várias evidências sobre essa tal da vontade herdada. O sonho de um homem, o fluxo do tempo e a vontade herdada, tudo isso que a gente pôde realmente evidenciar nos exemplos que foram trazidos até então neste vídeo, nenhum tem alguma conexão com os Di. E aí quando as pessoas me perguntam sobre mas o Luffy pode ser reencarnação, ele é o filho da profecia ou coisa do tipo, gente, a vontade herdada é uma coisa, reencarnação é outra. Um exemplo que eu gosto de usar bastante sobre isso é o do próprio Tolkien, criador ali dos livros do Senhor dos Anéis e também do Hobbit. Tolkien, como um humano qualquer, passou quase toda a sua vida escrevendo contos fantásticos sobre o mundo relacionado à Terra-média. Mas, não só por ser um escritor fantástico ou alguém que iniciava um mundo incrível, ficou realmente nulo sobre a morte. Pelo contrário, o cara acabou realmente sucumbindo à morte como qualquer ser humano. Quando o escritor acabou morrendo, mesmo depois de muitas das suas histórias tendo ficado inacabadas, Christopher Tolkien reuniu as maiores informações que seu pai havia lhe deixado e entregou 2 livros incríveis. Por ter herdado a vontade do seu pai, o filho acabou publicando Silmarillion e os Contos Inacabados. O rapaz não foi a reencarnação do seu pai, porque quando seu pai morreu, ele já estava vivo, só seguiu o sonho dele. E aí, voltando para a saga de One Piece, nós temos tantas vontades herdadas, temos o Usopp que herdou a vontade do seu pai, a Nami que herdou ali a vontade da sua mãe adotiva, o Zoro a do seu mestre, o Sanji a do seu pai adotivo, a Robin de todos os moradores da ilha de Ohara, o Frank a de Tom, temos o Chopper que acabou herdando a vontade do Hiruki, temos também o Jinbe que acabou herdando a vontade do Fisher Tiger, temos o Brook que acabou herdando a vontade de toda a sua tripulação, e se formos mais além, ainda a gente pode acrescentar tanto a vontade que foi herdada pela Yamato para poder abrir os portões de Wano relacionados ao Oden, quanto também descobrir o segredo dos Di, na qual o Lau acabou herdando de coração. Todas essas perspectivas são bem interessantes para a gente poder entender de uma vez por todas a forma como o Luffy acabou herdando a vontade tanto também de Roger e que acabou herdando a vontade de Joy Boy. Luffy acabou herdando a vontade do Roger, que herdou a vontade de Joy Boy. E até agora, o que sabemos é que todas as ferramentas em mão, tudo aquilo que o personagem ganhou ali relacionado ao Rei dos Piratas, todas essas informações são para destruir a Red Line. E por se guiar por toda essa liberdade, Luffy tem conduzido seu caminho e tem levado ele até os sonhos de Joy Boy. Não é reencarnação ou profecia, é apenas um garoto de 18 anos com um sonho realmente de um grande homem, na qual ele vai abrir o caminho através dos seus punhos. Afinal, como diz o Barba Negra, o sonho de um homem jamais chega ao fim.